galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a quarta-feira foi extremamente movimentada e intensa, principalmente no âmbito do Poder Judiciário. As redes sociais continuam fervendo e a gente vai comentar sobre isso. É o último tema do vídeo de hoje e não de forma aleatória. Eu acho que tem que ser ali e vocês vão entender o porquê. Mas, como é o nosso costume, vamos abrir o vídeo de hoje comentando sobre algumas coisas positivas do governo Bolsonaro e hoje a gente comenta sobre tudo. Depois vamos falar do Moro, do MBL, porque o Arthur Moledo Duval ele renuncia ao cargo de deputado estadual, mas a classe política garante que o processo dele vai continuar e ele vai ser cassado. E o MBL ainda tem que lidar com dois probleminhas, ou talvez dois problemões, no âmbito do Ministério Público. O senhor Sérgio Moro também aparece, deu uma entrevista, falou que talvez não seja candidato a nada. Eu acho muito difícil, porque ontem ele já estava tentando brigar com o Datena, tentando criar uma polarizaçãozinha no estado de São Paulo e tentar se colocar como candidato ao Senado. Depois disso, vamos falar de Lula e Bolsonaro. Bolsonaro ontem rodeado pela população do interior de Goiás e o Lula está tendo que lidar com a crise interna dentro do PT. Inclusive, saíram algumas matérias na imprensa, mudanças vão acontecer nos próximos dias. O pessoal da Arco Advice traz um pouco mais de detalhes sobre isso, a gente vai comentando no vídeo de hoje. Depois quero falar sobre a imprensa, isso aqui envolve, a democracia brasileira, talvez o ataque à democracia e também algumas pautas ideológicas. Depois, ESG, e esse tema é importantíssimo porque envolve jornalismo, Amazônia, Rede Globo, sim, inclusive um site do Grupo do Globo, e a novela Pantanal. Confusão grande. Depois vamos falar da pele das fake news, algumas coisas também que estão acontecendo no âmbito, redes sociais, etc. Felipe Bazeta tomou ação, Lira falou sobre algumas coisas e temos alguns exemplos práticos para mostrar sobre esse tema. E por fim, o assunto final, que é o que está fervendo nas redes sociais, e vamos começar aqui falando de um assunto muito importante. Comida no prato garantida. Pelo menos 24 navios transportando quase 678 mil toneladas de fertilizantes russos devem chegar aos portos do Brasil nas próximas semanas. E Eduardo Bolsonaro fala, a notícia aí para os críticos do governo e principalmente do pessoal que gosta de criticar as relações internacionais do governo Bolsonaro. Está garantindo aí que ninguém vai ficar sem comida, pelo menos no que depender de fertilizantes. Continuando aqui, parece que Paulo Guedes realmente estava certo. Monitor do PIB FGV aponta crescimento de 0,6% na atividade econômica em fevereiro. O Brasil segue crescendo. FMI projeta queda na dívida bruta brasileira para 91,9% do PIB. Continua alto, mas tem uma queda. Essa é a tendência que todo mundo espera. Mas o indicador deve voltar a subir em 2023. Mas, tem que ter um mas, porém, entretanto, todavia... E o Abu diz, revisa e revisa. E falando nas tais revisões, o Adolfo Sachida, ele traz aqui um pequeno gráfico, saiu até do pessoal do Estadão, estimativas para o PIB do Brasil. Coloca aqui alguns grupos, C6, Itaú, Bradesco, XP, FMI, Rabobank, JP Morgan, Fibra, Coface. Em verde, era a previsão original. Em vermelho, é a nova previsão, após revisões. E o Paulo Guedes falou, vão passar o ano revisando. Todos esses grupos revisaram o PIB brasileiro para cima. Todos, sem exceção. A gente ainda tá chegando em maio. E o Adolfo fala o seguinte, mercado e organismos internacionais revisando projeção do PIB brasileiro para cima, todos para cima, mesmo com a situação na Europa. Prova cabal do acerto de nossa política econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes com decisivo apoio do presidente Jair Bolsonaro. E vejam só, o preço da gasolina do Brasil é 16% maior do que o da média global. Antes o Brasil estava abaixo. E a gente continua se questionando, E o pessoal da Petrobras, o que está acontecendo na Petrobras? Falava tanto na paridade, a gente vai aumentar o preço porque o dólar aumenta alto e o preço do barril de petróleo subiu. Tá. O dólar caiu e o preço do barril de petróleo também caiu. E aí onde é que está a Petrobras? Aí quando o Bolsonaro diz que alguma coisa tem que acontecer, aí acusam o Bolsonaro de querer interferir na Petrobras. Não, a culpa é de Bolsonaro. O Bolsonaro está tentando interferir. Não pode não. Não, vamos tentar fazer... Não pode. A hora da Petrobras dá uma pequena resposta. Mas tudo bem. E vejam só. Talvez isso daqui até poderia estar lá na frente, quando a gente fosse falar de ESG. Mas, fortuna de Luiza Trajano despenca e familiares deixam a lista da Forbes. Por que será? O que a Magazine Luiza, o pessoal do grupo Magalu, anda fazendo
que pode resultar nisso daí? Será que não estão focando realmente assim, criar uma empresa competitiva que dê lucros? Às vezes não estão muito preocupados no lado social, da governança, etc. E aqui não tem muito a ver com notícias positivas do governo, mas não sabemos muito bem por onde encaixar. E já quero adiantar, porque isso aqui faz um link que a gente vai falar do Arthur Duval. A gente comentou ontem que a Polícia Civil entregou um relatório isentando a Prevent Senior. E o Ministério Público fez o quê? Bom, o Ministério Público de São Paulo segue com investigação contra a Prevent Senior após a Polícia Civil isentar a operadora. A polícia isentou, mas a gente continua, viu? Vamos continuar. Vamos continuar. O Ministério Público informou em nota que o relatório final da Polícia Civil será objeto de análise. Vamos olhar. Assim como todo acervo probatório, que já integra o procedimento investigatório criminal da Força Tarefa. O trabalho será acrescido agora que a CPI da Prevent Senior compartilhou o relatório final da investigação parlamentar com o Ministério Público. Imagine, os vereadores, Antônio Donato foi o presidente da comissão, é do PT. O presidente da comissão é um vereador do PT. Eles entregaram um relatório sobre a Prevent Senior. Aí o Ministério Público vai olhar porque o relatório da Polícia Civil não é suficiente. A polícia não sabe de nada, não sabe de nada. Quem sabe realmente investigar são os vereadores do PT, do PSOL. Não nos parece, infelizmente, que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, instituição com histórico técnico, tenha levado em consideração o relatório da CPI do Senado e tampouco o relatório da CPI da Prevent Senior da Câmara Municipal de São Paulo, que teve seus trabalhos encerrados ainda neste mês. Diz um trecho da carta enviada pelos parlamentares a Sarrubo, que é do Ministério Público. Eles pedem atenção máxima ao caso. A polícia não tem como investigar. Quem sabe mesmo é a classe política. Não precisa explicar o que está acontecendo aqui? Tá claro, né? Muito claro. Mas vamos continuar. Amanhã tá, porque hoje a gente só termina quando comentar de tudo que tiver aqui no vídeo de hoje. Arthur Duval renuncia para não ser caçado pela Lespe. O Arthur fala o seguinte, meninos, o outro Arthur, né, seu Duval, o Arthur Machado. Meninos se diferem dos homens por tentar fugir das consequências dos seus atos. Aliás, o que une o Fujão, mamãe falei, o senador namorador da esquerda? Todos fogem com medo das consequências de seus atos e todos adoram um palco. Na CPI, no YouTube, onde quer que seja. E sobre isso, vejam só. Ele tentou renunciar, fazer uma manobra, inclusive a classe política enxerga como uma manobra, que é para ele bater no peito, ele ir para as redes sociais e falar o seguinte, Na própria nota em que anunciou a imprensa, eu já vou ler o segundo parágrafo, depois de ler o primeiro, a sua decisão. Mamãe Falei diz que agora os deputados estaduais paulistas serão obrigados a discutir apenas seus direitos políticos. Ele vai tentar se colocar como uma vítima. Eles não estão querendo saber, porque assim, eu já renunciei. Eles não têm mais motivos para continuar. Eles estão continuando porque eles têm medo de mim. Eles têm que tirar o meu direito político. É muita cara de pau. Mas a nota do Metrópolis fala o seguinte, que a Assembleia de São Paulo vai votar a cassação. E não é por perseguição, não. Não é não. Vocês vão entender por quê. Tem até a ver com o mensalão. Parlamentares ouvidos pela coluna após a renúncia, na tarde desta quarta-feira, garantem que o pedido de cassação do Mamãe Falei será votado no plenário. Inclusive, o próprio MBL já sabia disso. Aqui a matéria da Folha de São Paulo. MBL avisou Arthur Duval que renúncia não salvaria seus direitos políticos. E por quê? De acordo com alterações feitas depois do mensalão na Lei de Inelegibilidades, LC 64/90, detentores de cargos eletivos que abrirem mão de seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência de dispositivos da Constituição ficam inelegíveis. Muito texto, resumindo. Cara, se você renuncia após o processo ser aberto, o processo vai até o fim. Renunciasse antes do processo ser aberto. O choro é livre. Com o fracasso das negociações, ele decidiu então renunciar como forma de protesto. Só isso mesmo. É só protesto e lacrar para os seguidores dele, do Nando Moura, os amigos aí, a turma do Sérgio Moro. E como eu falei para vocês, o pessoal do MBL vai ter que lidar com alguns problemões, né?
Ministério Público Federal investiga Arthur Duval por fabricação de coquetel Molotov. É meio complicado. Não é uma pessoa, um brasileiro que foi lá, é um deputado estadual que está indo para um país que está em um conflito com outro país, ajudar na fabricação de ferramentas que machucam. E muito. Imagine se fosse... Gente, é sério, esquece qualquer raiva que vocês têm do MBL ou qualquer... isso aqui é demais. Pensa assim de forma bem séria. Imagine se fosse no Brasil. Sei lá, o Brasil tá brigando com a Argentina. Aí vem um deputado da França, aliado do Macron, para ajudar os argentinos e grava vídeo e coloca e fala que o Brasil é isso, aquilo, outro. Como é que vocês iriam se sentir? Isso aqui é extremamente sério. Ele era um deputado estadual, um parlamentar brasileiro. Isso aqui é um absurdo. O que o MBL fez é um absurdo. Eu não sei como tem gente que ainda consegue defender. E falar que não é nada demais. Que a cassação é demais. Meu Deus do céu. E não para por aí. Sabe aquela história que já vem desde 2020, que na verdade vem bem de antes, né? Que envolve o MBL, que teve lá na época a prisão inicial, depois foi meio que uma provisória, do Ayan, do Mônaco. Então, o Aras abre representação contra Kim Kataguiri por contrato com fundação. Caso se refere ao uso de cota parlamentar para pagar R$50 mil à FIP. Deputado vê perseguição. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com representação contra o deputado federal Kim Kataguiri pela acusação de suposto uso irregular de sua verba parlamentar para contratar uma pesquisa da FIP. A argumentação de Aras é de conflito de interesses, baseada numa acusação do Ministério Público de 2020 que apontava o MBL como tendo atuado na contratação de um aliado pela fundação. E aí envolve o caso do Mônaco. Uma baita confusão. Espero aí que realmente dessa vez tenhamos respostas, porque esse caso está muito mal contado pela parte do MBL. E falando em justiça, estamos aqui já do MBL, né? Falar do Moro, ele continua. E é o que eu digo, não importa se o Moro ele vai ser eleito para alguma coisa ou não, o Moro vai continuar aí como um bom militante pelas próximas décadas. E olha a ideia que ele segue tentando pautar dentro do Brasil. A tal Corte Internacional Anticorrupção. Agora, você tem que aceitar que é boa. Por quê? Porque mais de 200 líderes mundiais assinaram a declaração. Tem 30 pessoas que receberam o prêmio Nobel, como se o prêmio Nobel realmente fosse dado... Enfim, não vamos comentar, né? Eu não concordo com quem recebeu, com todas as pessoas que receberam, né? Mas eu não tenho... Quem sou eu também para discordar dessa galera? Eu sou um simples pobre coitado. Mas está lá o Moro. Enquanto países como o Brasil abandonam o combate à corrupção, iniciativas internacionais florescem. 30 premiados com o prêmio Nobel juntam-se a mais de 200 lideranças mundiais em favor da criação de uma Corte Internacional Anticorrupção. O Arthur resume em poucas linhas o seguinte, ó. Percebeu que o Sérgio Moro, ele nunca comentou o caso da Credit Suisse, que tinha, conforme noticiado, possíveis ditadores, traficantes, corruptos, no valor de mais de 100 bilhões na Europa. Esse caso foi comentado ao redor de todo o planeta. Todo o planeta. Que são pessoas de todo o mundo envolvidas nisso daí. O Sérgio Moro não falou uma única palavra. Uma única palavra. Segundo o Arthur, Moro quer rifar a soberania brasileira. O papo dele de corrupção é só justificativa, né? Tudo em nome do combate à corrupção. E ele aí, né? Palavra parece que é uma coisa que ele não entende muito o que é. Posso não concorrer a nada. Não vivo da política. Bom, esse final aí eu tendo a concordar. Álvares e Marçal. Estou dando agora um curso, até que a Globo divulgou, né? Formar monitores do SG, quem sabe os futuros monitores da ONU no Brasil. É o mestre do boleto. E sobre essa questão de eleição, falou que não vai disputar nem nada, ele começou a brigar com o Datena. Eu vou inverter a ordem cronológica porque eu acho que é mais interessante. Eu primeiro quero mostrar o que o Moro falou. Depois a gente vai olhar para o Datena. E é interessante ver o seguinte.
Moro, ele ainda tem um apelo nas redes sociais. Então, nas redes sociais, eu acho que o discurso do Moro, ele tomou uma proporção muito maior. Já na TV, eu acho que a fala do Datena alcançou muito mais pessoas. E o Moro falava o seguinte, ó: Datena, minha história é totalmente diferente da sua. Combati a corrupção e o crime organizado como ninguém fez nesse país. Será mesmo? Tive a coragem e posição firme, ao contrário de você, que vive em uma bolha de vidro e não sabe se apoia Lula ou Bolsonaro. Aí as pessoas vaiam e com razão. Bom, peraí. O mais interessante aqui desse post é o Moro falar que o Datena ainda não sabe se apoia Lula ou Bolsonaro. Porque Moro aí agora ele sepultou de vez qualquer chance da terceira via, tá claro. É Lula ou Bolsonaro. É Lula ou Bolsonaro. Lula ou Bolsonaro. Simples assim. Simples e direto. Até porque o Datena estava apoiando o Dória. Simples e direto. Então, se só tem Lula e Bolsonaro, e o Moro já se colocou contrário a Bolsonaro, então tá claro que o Moro tá do lado do Lula. É que é um exercício de lógica, bem básico. E é o que foi que o Datena falou. Gente, eu acho que vocês que assistem assim, os vídeos de forma mais recorrente, ao ouvirem o Datena, falou, pô, eu já ouvi isso daqui, sei lá, em algum momento o Kim falar alguma coisa similar. Vamos aqui ouvir junto e a gente comenta. Porque eu acho bem importante. Eu achei realmente interessante essa fala do Datena. Escuta só. A Operação Lava Jato teve uma parte muito correta e muito justa e muito lógica, que ela simplesmente acabou por causa desse julgamento que o Moro fez e desmantelou a Operação Lava Jato. O Lula está na rua hoje. Na realidade, você não pode chamar o Lula de ladrão, nem o Gedel de ladrão, e nem o Palocci de ladrão, e nem o Cunha de ladrão, porque o Moro ajudou a absorver essa turma. Foi o que mais trabalhou para essa turma, mais do que os próprios bandidos. Entendeu? E o que mais me deixa cheio de ódio, que esses caras que roubaram o país durante muito tempo, quem não teve só a Operação Lava Jato, teve Petrolão, teve Mensalão, que quebraram a Petrobras. Operação Lava Jato pegou muito bandido sem vergonha, safado, até o Moro pisar na bola lá e fazer um julgamento, segundo o Supremo, viciado com os parceiros dele lá da República de Curitiba. Quer dizer, o juiz não pode conversar com o procurador. Segundo informações e relatos, isso aconteceu e por isso ele foi considerado um julgamento suspeito pelo Supremo. E com isso o Moro derrubou uma série de sentenças, não só do Lula, como do Palocci, como também daquele Gedel vagabundo, do Cunha, que é candidato. É por isso que eu acho que o Moro ajudou muito mais essa turma do que qualquer outra coisa. Depois foi trabalhar para defender a Odebrecht com os parceiros da Odebrecht, parceiros do crime dentro da empresa, porque agora tem o filho entregando o pai e o irmão. Mas o Moro que ajudou a botar os caras da Odebrecht na cadeia. E depois foi trabalhar para uma empresa de advocacia que defendia a Odebrecht. E atenção, vocês estão defendendo o Moro agora, cuidado que vocês têm rabo também. Não é só o Moro, não. Vocês têm rabo também. Eu sei de quais são os seus rabos. Por isso ele desmoralizou a Lava Jato. Ele não prestou serviço nenhum ao combate à corrupção. Ele foi o próprio fim do combate à corrupção, o Moro. É por isso que eu acho que ele é o Coringa, não é o Batman. É o Coringa, não é o Batman. Quantas vezes não falamos, a Operação Lava Jato ela tem inúmeros frutos reais. Reais. Agora, o que a turminha do Moro fez em alguns momentos são coisas que têm que ser questionadas. Questionadas. Em nome do combate à corrupção, não pode fazer qualquer coisa. Veja exatamente a Corte Internacional Anticorrupção, que é uma corte supranacional. Não é o presidente do Brasil ou alguém no Brasil que vai indicar os juízes de lá. Vai ser Bruxelas, vai ser o pessoal da ONU. E é isso que o Moro quer. É o exemplo que ele dá. Em nome do quê? Do combate à corrupção. Em nome do combate à corrupção, queria se criar um fundo. Em nome do combate à corrupção, tem diálogos falando em um depoimento forjado. Em nome do combate à corrupção, no passado teve a história que Moro falou que um cara não era jornalista, ela blogueira e queria ir atrás do cara. Em nome do combate à corrupção, teve pessoas que ficaram em prisão preventiva por anos. Anos! Tem gente com mais de... Quer ver um caso? E que eu acho que vão soltar esse ano? Eu acho que eu tô com um pressentimento e também umas coisas aí que a gente anda ouvindo.
Tô achando que vão botar o Cabral. Tô achando que o pessoal vai soltar o Cabral. Até pra atrapalhar Bolsonaro. Aquele discurso assim, não, olha aí, ó. Cabral tá solto. Solta aí, ó. Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro. Bolsonaro acabou com o combate à corrupção. Se Moro, enquanto juiz, tivesse pensado realmente todas as suas ações, a coisa poderia estar bem diferente, gente. E pensa o seguinte, porque a Nelma Codema ela foi presa. De novo. Tá até aqui a notícia, ó. Foi presa. Anteontem. Tava lá na Lava Jato. A Nelma Codema era namoradinha do Alberto Youssef. Deduzido de 2000. Ou seja, desde a época do Banestado que o Alberto Youssef foi preso. Aí pensa o seguinte, a gente já comentou isso várias vezes. Alberto Youssef ele foi preso no Banestado e a Lava Jato começa quando prendem o Alberto Youssef. Se o Alberto Youssef ele tivesse ficado preso desde o Banestado, será que a gente teria a Lava Jato? Vocês estão entendendo o que eu estou perguntando? Se o Alberto Youssef ele fosse preso no Banestado e preso continuasse, não recebesse o benefício da delação premiada, será que ele ia ser preso de novo no Lava Jato? Será que existiria Lava Jato? Será que existiria o esquema do Petrolão? Pelo menos na mesma proporção? Mas enfim. Aí você vê, ó, delatora da Lava Jato, Nelma Codema, acho que eu falei Codema antes, volta a ser presa pela Polícia Federal. Volta a ser mais uma vez. A Renato fala o seguinte, peraí, a doleira libertada pelo Moro foi presa hoje, suspeita por lavar dinheiro para o tráfico. É interessante como esse grupo de procuradores nunca quis avançar contra o crime organizado. O Messer era doleiro apenas de políticos e empresários? Essa reflexão, eu não sei se você entende da gravidade, da profundidade e como isso está acontecendo no cenário político hoje, quando acusam o Bolsonaro de não combater a corrupção. Vocês acham que o pessoal que trabalha com esse mercado de dólares, os famosos doleiros, eles só lidam com empresários e políticos? Pessoal, qual é a atividade, vamos, uma das atividades que mais movimentam dinheiro em espécie em diferentes países e tem que dar um jeito de fazer esse dinheiro rodar? A famosa lavagem de dinheiro. Qual é essa atividade? Substâncias ilícitas. Quando foi que a gente viu aí o Sérgio Moro pegando pesado aí com esse pessoal? Você vê o governo Bolsonaro, é dia sim, dia também. Recorde de apreensão. Polícia Rodoviária Federal, 100 milhões de prejuízo, 28 milhões de prejuízo. A gente comentou esses dias. Moro não fala nada. Pelo contrário, ele fala que Bolsonaro abandonou o combate à corrupção. Mas vamos continuar. Aí vem a cara de pau do Lula. O que acontecia no governo, eu mandava investigar. Sabe o que o Lula mandava fazer? Isso aqui é interessante. Isso daqui, ó. Já que já é uma pílula para o nosso próximo tema, Lula versus Bolsonaro. O Peruvian, sempre aparece algumas participações muito interessantes. Eu sou uma pessoa assim, enquanto alguém que... Eu acho que eu sou de direita, né? Apoiador do governo, conservador, falo o que for. O trabalho que o Peruvian fez, indo no cerne da questão e revelando as ligações entre o Ayan, o Alexandre Frota, a CPMI das fake news, cara, ele pode se aposentar, desaparecer das redes sociais, você eternamente grato a esse cara. E aí ele achou esse vídeo aqui extremamente interessante do Lula conversando com o Reinaldo Azevedo. Isso aqui foi a entrevista do dia 1º de abril deste ano. Olha a cara de pau do Reinaldo. Tem gente que fala que o PT é contra a liberdade de imprensa. Eu fui 8 anos presidente da República desse país. Eu mantive relações estreitas com o Johnny Sayad da Bandeirante, com o pai e com o filho. Eu mantive relações com o Edir Macedo, que era da Record. Eu mantive com o Silvio Santos, que era do SBT. Mantive com os irmãos, com a família Marinho. Mantive com filha, com Frias, o Estadão. Um democrata. Eu nunca pedi pra ninguém. Você nunca recebeu um recado meu. Mesmo quando você triturava o PT, seja na Veja, seja na Pan, você nunca recebeu um recado meu. Porra, o Lula tá se queixando de você, Reinaldo. O Lula tá... Nunca. Pra mim, liberdade... Eu mesmo. Eu fui um duro crítico do PT durante 13 anos. Muito duro, o presidente sabe disso. Eu nunca perdi nenhum emprego por causa disso. Nunca? Lava Jato / Bolsonaro, me tiraram 3. Nunca? Só que eu continuo aqui entrevistando o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sei. Aí o Peruvian, após esse recorte, aqui é um vídeo só, eu que dei pause. Aí o Peruvian depois coloca esse vídeo aqui, do dia 24 de janeiro de 2018. O mesmo Reinaldo Azevedo que fala que Lula nunca fez nada contra ele. Pelo contrário, foi Bolsonaro que persegue ele. Bolsonaro é Lava Jato.
Vamos ver o que Reinaldo falava do Lula e do PT em 2018. E o que o PT significa no governo? O PT fechou uma revista minha. Olha pra mim. O PT fechou uma revista minha. Foi? Insight. Modestamente, uma das melhores revistas Fechou? feitas no país. Revista Primeira Leitura. E eles conseguiram fechar. Conseguiram fechar como? Asfixiando o mercado publicitário. Ameaçando agências de publicidade. Agências de publicidade que tinham contas do governo eram pressionadas a não colocar anúncios de empresas privadas na minha revista. Auxiliares do Lula pediram minha cabeça 4 vezes. É nada. 4 vezes. 2 vezes a Veja e 2 vezes a Jovem Pan. É nada. Razões que eu tenho pra gostar do Lula, do PT, abaixo de 0. Vai ver o que eu falo do petismo em relação ao Estado de Direito. Aliás, isso que está aí, se pega pra capar em Ministério Público e Justiça, sabe quem estimulou? O PT. O PT. Esses juízes, então, essa turma toda que está aí, é a turma formada nas escolas de direito na década de 80. Já o direito petista. Filhos de uma teoria do direito, pesquisem também. Olha quanta coisa para pesquisar hoje. Chamado direito achado na rua, que é o direito do alarido. O verdadeiro direito, diziam os teóricos, especialmente o Lira, que era o pai deles, o doutor Lira, na Universidade de Brasília, o verdadeiro direito é aquele que se faz todo dia na luta social e na luta do povo. Só que o Bobo imaginava que luta social, luta do povo só se travava à esquerda. Ele esqueceu que podia ser o contrário também. E agora está todo mundo reclamando. Essa gente que não reconhece as instâncias do Estado de Direito, isso é uma cria do PT. O PT está provando amargamente do seu próprio remédio. Tá vendo até que depois ele fala do judiciário, né? A gente vai chegar lá no último tema. As coisas não são aleatórias. As coisas não são aleatórias. A gente tem que montar o vídeo, né? Tem que ter um início, um meio, um fim, para as coisas começarem a se encaixar. Aí vem turminha do Moro. Voto nulo e voto nulo. Só sobrou o voto nulo. Aí a Elisa fala o seguinte, né? Depois de não conseguir emplacar nenhum candidato, os adoradores da tal terceira via agora estimulam o voto nulo. Voto nulo só favorece o ex-presidiário. Eu gostei muito aqui desse comentário porque o Herbert ele coloca assim uma lógica de forma bem simples para você entender por que o voto nulo é o voto lulo. E assim, ó, voto nulo na prática é uma forma de facilitar a vitória de quem está na frente e tem mais dinheiro para investir na boca de urna. Muitos liberais isento-tucanos incentivam o voto nulo porque, no fundo, preferem a vitória de Lula, pois já viram que contra Bolsonaro não tem chance. Não tem chance. Não tem. Mas vamos continuar. Vamos falar dos dois. Lula e Bolsonaro. Parece que o Lula também não tem muita chance, não. O Bolsonaro foi em Rio Verde, numa cidade grande, assim, acho que tem 250 mil habitantes em torno, interior de Goiás, entregar títulos de terra. Tá lá, né? Só uma galerinha aí, né? Sei lá, pouca gente. Quase ninguém. Aqui mais alguma foto. A Bia colocou aqui, né? Só um pouco. Tem quase ninguém. Quase ninguém parou para ir ver Bolsonaro. Isso que numa quarta-feira, dia de trabalho. Mas tudo bem. Aí veja como é interessante. Esse aqui é o Caiado. Que em tese, assim, não deve tentar colar, quem sabe, em Bolsonaro. Porque no Lula acho que vai ficar difícil. Mas ainda assim, o Caiado, ele foi vaiado. Se o Caiado foi vaiado, já virou matéria na imprensa. Isso porque tava com Bolsonaro ainda. Imagina o Lula. Imagine o Lula colocando os pezinhos dele na rua. O Metrópole diz, ó, em evento de entrega de títulos de terra com Bolsonaro, Caiado é vaiado. O governador de Goiás aguardou por minutos antes de iniciar seu discurso, enquanto ouvia as manifestações de desagrado vindas da plateia. E o pessoal pediu, pô, gente, deixa o Caiado, tá de boa, entendemos, mas deixa ele falar um pouquinho. Não bate nele, não. Imagina o Lula. O Caiado colando com o Bolsonaro, o povo não tá liberando. Imagina o Lula. Será que é por isso que o Lula não bota o pé na rua? Carlos Bolsonaro até pergunta, né? Ele faz um pedido. Vem pra rua, ex-presidiário solto. Teu sistema não terá êxito contra o povo. Eu acho que o Carlos tá certo, hein? Eu acho que mas vocês estão loucos pra ver o Lula na rua. Tá todo mundo louco pra ver o Lulinha andando. E eu acho que assim, né? Antes dele ir pra rua, ele deve estar tentando sanar alguns problemas dentro do próprio partido. Petistas dão como certa saída de marqueteiro da pré-campanha de Lula. Sinal que não tá bom, né? Se tivesse bom, o marqueteiro continuava.
não está conseguindo converter votos, não está conseguindo convencer. Isso tendo a Globo para ajudar, Veja, Folha de São Paulo, Estadão, toda a Terceira Via, toda a classe política, todos os grandes artistas. O povo não é bobo. E a Elisa fala o seguinte: briguem. Não existe marqueteiro no mundo capaz de mudar a imagem do ex-presidiário perante a opinião pública. Aliás, só muda a imagem desse sujeito na foto com Photoshop, já que ele não põe o pé na rua. Vem pra rua, Lula. Vem pra rua. A Mônica Bergamo já bate o martelo falando o seguinte, Lula pode trocar marqueteiro, mas vai manter aí o Franklin Martins. O Franklin continua, tá tendo problema, tá brigando com o Gilmar Tatu. Na verdade, nem dá bom dia mais, nem se cumprimenta. Mas vamos mudar o marqueteiro. Vamos deixar o Franklin aí, que o Franklin é brother, foi ministro durante a era Dilma, etc, blá blá blá. E aí, Arco Alerta, ele solta assim uns bullets, né? Tem um acesso aqui, um amigo aí acaba mandando. E é o seguinte, crise na campanha de Lula. Com Lula perdendo energia nas pesquisas, instalou-se uma crise no comando da campanha. Basicamente, existem divergências de forma, mensagens sem emoção e de conteúdo, excesso de mensagens para convertidos. A batalha posta transparece resistências do PT, aguinada ao centro com a vinda de Geraldo Alckmin para a chapa com Lula. Assim como, por outro lado, há quem cobre uma postura mais centrista de Lula, visando cooptar votos tradicionalmente não lulistas. Mudanças na campanha são esperadas, pois cresce a certeza de que, sem uma narrativa mais conciliadora, haverá dificuldades no caminho eleitoral de Lula. Que triste, hein? Que triste. Isso porque nem pisou na rua. É um grande covarde. Não pisa na rua. Não vai encarar. O Lula, eu tenho pra mim que vai dar segundo turno e ele não vai pisar na rua. Vai vir com desculpa, esfarrapada, malabarismo. Não vai pisar na rua. Não vai. E você vê, o Lula tá tendo dificuldades com esse tipo de cenário. Aqui, a Renata Barreto fala o seguinte, carteirinha estudantil que recebi da mãe de um estudante em Pernambuco. Estudantes contra o fascismo, fora Bolsonaro. Carteira da UESP, União dos Estudantes Secundaristas de Petrolina. E tem um SPE com E no final também. União Estudante Secundarista de Pernambuco. Vai, brinque. Olha aí. Doutrinação, chama. Como é que chama isso daí? Campanha antecipada? Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tá bom. E aí vamos entrar nesse tema, porque isso aqui tem tudo a ver com o próximo tema. Vocês estão vendo aí, né? Tá todo mundo tentando ajudar o Lula. E a gente sabe, como brasileiro, tem coisas que brasileiro sabe. Brasileiro entende um pouco de futebol, todo mundo, da criança ao mais velho, todo mundo compreende. É o Brasil, a gente sabe das coisas de futebol. Eu que nunca assisti futebol, sabia um monte de coisa. E uma certeza que a gente tem é que um espaço no Jornal Nacional é caríssimo. Caríssimo. Mas muito caro. E quem que apareceu lá? O André Porciúncula. Até já falo, baianos. Fiquem de olho no André, viu? Tem alguma coisa errada. Essa propaganda gratuita aí pro André tá estranha. Brincadeira, não foi propaganda gratuita. Assim, foi uma propaganda gratuita, porque o Jornal Nacional tá tentando destruir o André Porciúncula. Porque ele fez uma palestra, ele inclusive estava junto com o Eduardo Bolsonaro, lá num evento do pessoal do ProArmas, que ele tava falando da questão. Que tem aí o projeto audiovisual e, cara, vocês têm que trabalhar aqui o pessoal para fazer peças, obras, para mostrar a importância. Porque quando você quer criar, você quer fazer com que um assunto ele avance dentro da sociedade, você tem que trazer, né, esse assunto para o imaginário popular e as pessoas abraçarem essa causa. E eu tenho para mim que a Globo tá reclamando do que ela mesma faz. E a gente vai ver isso no próximo tema. Aguenta aí. Mas olha só. Saiu na Globo News também. André, o que é que tá acontecendo? Tá ganhando muito espaço na Globo, viu? Globo me acusa, primeiro, tentar influenciar o imaginário público, que crime terrível. Segundo, ser NZ. 3. Tentar formar um estado miliciano através de perigosos filmes. Seria patético se não fosse criminoso. Vou processar. E faz bem feito. A Globo News chamou um especialista. O especialista que a Globo News chamou é um cientista político que assinou um manifesto defendendo a Dilma. A Globo tá ou não tá tentando eleger o Lula? Mas vamos continuar. Sai na Folha de São Paulo também, ó.
Governo Bolsonaro incentiva o uso da Lei Rouanet para eventos pró-arma. Aí vem o Marcos Polon, que tá aí à frente do pessoal do pró-arma, né? Chora mais que tá pouco. Não digo nada, viu, Ponto? Depois o pessoal vem pra cima, vocês ficam chorando. Brincadeiras à parte, aí já vem a reação política. Esse caso é interessantíssimo, porque você vê propaganda eleitoral e vocês veem a tão famosa, né, parceria que ficou bastante conhecida aí durante os períodos da Lava Jato, né, de uma ação político-midiática, jurídica, onde a imprensa tem um papel, ela começa com a narrativa e depois a classe política pega e judicializa. Aí tá aqui, ó. Urgente. Após fala absurda de André Porciúncula, blá, 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 entraremos com ação na Procuradoria da República do Distrito Federal contra o secretário. É desvio de finalidade e tem golpista e o tom golpista exige a defesa da democracia. Olha como a oposição atua. Olha como a oposição atua perante uma coisa que eles discordam. Olha como eles atuam. Ele vai chegar, isso aqui tem total ligação com o último assunto do vídeo hoje. Ele diz, ó, André, será o processo de número 183. Eu não sei nem mais pronunciar, né? 183º? Não sei nem mais. Enfim, esquerda alucinada ainda não entendeu que não irão me intimidar com isso. Se fosse recuar na defesa da liberdade, da verdade, teria parado no primeiro processo, sem noção que vocês entraram contra mim. E aí, continua. Agora já é a Veja, já foi atrás, fazer uma auditoriazinha, e já acharam. Livro sobre armas foi aprovado em 4 meses na Rouanet. Aprovado. Ó, foi aprovado. Não pode. Não pode. Não pode. Por que não pode? Isso aqui não pode fazer parte da cultura do brasileiro. Beleza. Carlos Bolsonaro ele faz uma fala que acho que também tem ligação com outros temas e dá para aplicar para outras coisas, e é sobre isso daqui, que é o seguinte, ó. Pessoal, de uma vez por todas, existem grupos que se dizem pró-armas e se colocam como apartidários e como solução sem mencionar os avanços do governo Bolsonaro. Tenta mudar assim, não, assim, existem grupos que se dizem, sei lá, até a favor de Bolsonaro, né? Sem mencionar os avanços que o governo vem fazendo, e assim, tentando às vezes surfar a onda. Usam o desenvolvimento na pauta de fulano para se levantarem cada vez mais, apesar do trabalho de fulano e não o contrário. Há muito o que melhorar. Entretanto, não sejam inocentes, porque há bastante, mas bastante derivações sobre o assunto. A própria direita. O Brasil tem muita coisa a melhorar. Também tem ligação com o final do vídeo. Mas vamos continuar. Folha de São Paulo. Livros. Para ser de classe média, precisa ser sociopata. Quando eu terminei de ler, eu falei, pô, deve ser um livro do Diogo Mainardi. Não, mas se bem que Diogo Mainardi, sociopata é só Bolsonaro. Aí eu fui lá no Clara Drummond. Será que esse vídeo aqui para Folha de São Paulo, se tivesse apoio da Lei Rouanet, seria de boa? Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Que aqui a gente vai entrar no próximo tema, que tem total ligação, principalmente com essa questão da Globo, que a gente vai falar da Globo, só que primeiro, olha só. Quanto custa para divulgar algum conteúdo em um veículo de mídia da grande imprensa? Não é pouco. Quando você entra na página da Globo Política, cara, eu acompanho a página da Globo Política de forma assim diária, tem pelo menos 2 anos e meio. Todos os dias eu leio, todos. Além do curso do Moro, eu não lembro outro curso que eu vi. Teve um ou outro assim, mas pouquíssimos. Idem para a Folha de São Paulo. Se eu vi nesses 2 anos e meio a Folha de São Paulo divulgar uns 3 cursos, eu acho que foi muito. Olha o curso que a Folha de São Paulo fez questão de divulgar. Curso para jornalistas da região norte aborda cobertura da Amazônia. O curso online, a Amazônia em Pauta, está com inscrições abertas e é destinado a jornalistas que atuem na região norte do país. O foco da formação é contribuir para a cobertura jornalística da região. Olha só. Formar pessoas para falar da Amazônia, aprofundando o conhecimento sobre o bioma, impactos das mudanças climáticas e o papel de saberes de povos e comunidades tradicionais, questão do indígena, etc. Já imaginou o que vem desse curso? Já imaginou? Meio ambiente. Pô, quem tu colocou a SG ali na frente, eu já sei que tu vai falar que tem uma coisa a ver com a SG. Óbvio que tem, mas antes disso, novela Pantanal.
Se lembra quando essa novela começou, que eu falei com vocês que vale a pena ficar de olho? Que a Globo iria utilizar essa novela para avançar com a narrativa, moldar o imaginário popular, que é exatamente o que eles estão acusando o André Porciúncula de fazer? Pois bem, o Jeff Nascimento fala o seguinte, ó. Ele fez um resumo da cena. Queimadas, devastações recordes, contaminação das águas, manejo sustentável e até boi bombeiro prontamente rechaçado no diálogo entre Joventino e Tadeu. Uma nota aqui só batendo no que está acontecendo agora, mostrando os problemas do meio ambiente que o Brasil está enfrentando e os problemas que Bolsonaro não consegue resolver. Olha os comentários, essas duas pessoas, eu chequei, são pessoas de esquerda. São pessoas de esquerda, estão comentando o seguinte: a esquerda, quem é fora Bolsonaro, está comentando o seguinte: a crise ambiental é inegável, mas tá difícil encaixar no enredo sem parecer uma palestra. Olha como tá forçado a agenda que a Globo está tentando impor. Nem a esquerda está aturando. A crítica de costumes feita pela personagem Guta tá do mesmo jeito. Não flui como algo natural. Muita informação de uma vez só. Parece aqueles merchan de condicionador. Não cola no diálogo. A esquerda reclamando. Outro post. Esse diálogo até que ficou natural. Mas as falas da Guta realmente estão parecendo um discurso pronto. Isso sempre acontece nas novelas da Globo. Ao invés de encaixarem os temas de forma mais orgânica, eles apelam para a exposição direta. E olha o final. A Guta parece que está discursando em algum DCE. Está discursando dentro do DCE, né? Diretório Central dos Estudantes. Acho que é assim a sigla. Só a turma comum na raiz. Imagina a confusão. Imagina a confusão. Relatos da galera da esquerda. Será que a Globo realmente está enfiando narrativa, goela abaixo do brasileiro? Aí vem aqui o fiscal do IBAMA. Na cena, o rapaz que não come carne poderia usar centenas de argumentos para justificar sua opção. A novela Pantanal poderia, por exemplo, dizer que os incêndios de 2020, que destruíram 30% do bioma, começou em 4 latifúndios pecuaristas. Assim, o cara tá achando ruim porque não tá lacrando o suficiente. Mas já tem lá o cara que não come carne. Tá aqui. Você vai falar que é meio ambiente, que é SG, que é a pauta do SG, mas só vai ficar aqui. Beleza, parece. Mas eu tenho algo muito mais substancial. Essa aqui foi uma pesquisa que eu fiz querendo achar. Sabe, eu fiz assim, eu botei exatamente assim, novela Pantanal ESG. Eu fui querendo achar um link. CBN é a rádio do Grupo Globo. É uma rádio do Grupo Globo. O site oficial da rádio do Grupo Globo fala o seguinte: novelas, séries e filmes aderem à agenda ESG. A TV Globo, por exemplo, aproveitou o lançamento da novela Pantanal para criar uma cartilha ESG voltada às produções audiovisuais. Rosana Jatobá explica que obras como as novelas têm impacto ambiental e lembra que os critérios sustentáveis devem ser seguidos não só pela equipe diretamente envolvida na produção, mas também por fornecedores de produtos e serviços. Quem é doido, né? O que é louco, quem é louco? A gente começou a falar desse tema a primeira vez no dia 4 de janeiro de 2021. Olha como estamos 1 ano e 4 meses depois. A Globo cria uma cartilha de ESG e está usando a novela para isso. Vocês conseguem ver a quantidade de problemas que a gente tem no Brasil nas mais diversas áreas. Nas mais diversas áreas. E eu não estou falando isso de forma aleatória. Tudo se conecta no final. Olha esse caso aqui. O ESG também tem a parte do S, que é a parte social. Que ali é meio ambiente, mas social tem outras pautas também são importantíssimas para a esquerda. A Netflix é bem conhecida nesse âmbito, né? Suas produções, meu amigo, tá ruim. E a Netflix perdeu clientes. E perdeu, meu amigo, muito dinheiro. As ações desvalorizaram de forma absurda, mais de 20%. As críticas não são nacionais, tá aqui, ó, que a Netflix abriu uma cratera aí de 20% de queda, caiu mais depois.
O Elon Musk até diz, né? Pô, essa mentalidade aí da esquerda tá tornando a Netflix inacessível. Coisa não tá boa, cara. Não tá avançando. Por quê? Porque tá pensando nesse tripé. Questões ligadas à governança, na hora de contratar pessoas, às vezes fazer aquilo outro, no social, na hora de fazer a produção, de fazer um roteiro que englobe pautas em nome da justiça, né? Da justiça social e, óbvio, o meio ambiente como um todo. Mas vamos continuar. Vamos continuar, que vamos falar de outro problema sério. Eleições 2022. Tem um grupo que com certeza estará apoiando o Bolsonaro. Acho muito difícil não estar apoiando. São os militares brasileiros. E recentemente a gente está vendo, né, várias matérias na imprensa que jogam para baixo, né, colocam como um grande vilão as Forças Armadas. A Renatinha fala o seguinte: a mídia vem atacando o exército 24/7 e troca a postagem do Guga Noblar. Alô, militares. Valeu mesmo a pena ser comprado pelo Bolsonaro e ser cooptado pelo bolsonarismo? A imagem de vocês só não tá mais suja que na época da ditadura, mas pode chegar lá em mais 4 anos. Globo News. Olha isso aqui. A segunda matéria é uma reação à primeira. Ministro Luiz Carlos Gomes Matos desdenhou da divulgação de uns áudios que aconteceram na época do regime militar, blá blá blá. Sai essa matéria? Na verdade, depois da repercussão das falas do ministro, opinião. O Superior Tribunal Militar precisa acabar. A UOL está defendendo o fechamento das instituições democráticas. Mas isso daqui não é um ato antidemocrático. Vá você pedir isso daí. Vamos continuar. Isso também tem ligação lá com o final. Escândalos e trapalhadas desmoralizam militares no governo Bolsonaro. Aí sai no Globo. E continua. Tá? De forma recorrente. Toda a imprensa batendo. E essa mesma imprensa que não quer ver o crescimento das redes sociais. Porque, cara, a Globo tá muito ruim pra Globo, né? Era muito melhor no passado. Que todo mundo basicamente só assistia a Globo. Até porque o sinal às vezes nem pegava direito. Lá na Bahia, nossa, pra assistir SBT ainda dava, era o segundo melhor. Mas Record e Bandeirantes tinha dia. Se botasse 20 Bombris na antena, não pegava. Se tu não sabe o que é botar Bombril na antena, cara, eu tô muito velho. Você é muito jovem, né? Não sei. Mas enfim. Felipe Barros, ele comenta sobre um tema que envolve as redes sociais, etc. Né? Essas coisas mais modernas, que é o seguinte, ó. Entrarei com representação no CAD. É uma corte extremamente importante. Uma corte jurídica econômica. Que assim. Então, uma de suas funções é impedir alguns tipos de monopólios, também algumas questões que envolvem grandes empresas, ela que lida. E é um setor que também precisa de atenção. Não estou falando de forma aleatória. E Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, contra o WhatsApp por impedir o usuário brasileiro de utilizar uma ferramenta que será disponibilizada para todos os outros usuários do mundo. E o Arthur Lira, ele reaparece, deu entrevista na terça-feira, e ele falou que a Câmara tem que parar de fulanizar e votar a pele das fake news. E vejam só. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou nesta terça que os deputados têm refletido sobre o PL das fake news e que, apesar de ser polêmico, o tema precisa passar por uma análise. Segundo o presidente da Câmara, a maior preocupação dos parlamentares é a parte financeira do texto, no que diz respeito à monetização das redes e aplicativos. A minha preocupação não está aí. A minha preocupação está mais na questão da educação, da autorregulamentação, do comitê. Isso pode ser resolvido? Podemos chegar num bom termo para que a gente tenha o mínimo de conforto nesse tema. O PL 2630, que busca aperfeiçoar a Veja, é um grupo de imprensa que nessa PL já recebeu um dinheirinho, né? A Veja já recebeu um dinheirinho, mas Veja, ó, busca aperfeiçoar. Nossa, a Veja que tem tudo a ganhar com essa PL sendo aprovada. Ó, aperfeiçoar. Olha que palavra bonita, né? Para dar uma ideia que é uma coisa boa. A legislação brasileira referente à responsabilidade e à transparência na internet tem sido alvo de críticas, não apenas de grande parte dos parlamentares, sobretudo os governistas, mas também de empresas como o Google.
Porque o Google vai ter que pagar para a mídia. É por isso, né? Fez essa notinha. O que mais tem despertado a fúria das Big Techs, no entanto, é o artigo 38. O trecho determina que as plataformas digitais paguem. E a Veja grifa a palavra paguem. As empresas de comunicação toda vez que exibirem seus conteúdos jornalísticos em texto, áudio, vídeo ou foto. A imprensa brasileira é demais, né? A imprensa brasileira é demais. Até agora não saiu uma única matéria da grande imprensa falando sobre a autorregulamentação, sobre os comitês, sobre os problemas ligados na área de educação. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Olha esse problema. Esse é um problema sério? Esse é um problema sério? Eu acho que é, não é? Eu não estou falando isso de forma aleatória. Olha a quantidade de problemas que a gente está comentando desde o início do vídeo. Fora o que a gente comenta todos os dias. Mas vamos continuar. O Arthur, que está aí se debruçando bastante sobre essa questão, é o daquele videozinho que eu mandei. Falei, gente, assiste aquele vídeo que eu mandei lá no canal do Telegram. Um vídeo de 4 minutos, que está um resumo muito bom sobre esses temas que a imprensa não quer abordar. Ele traz aqui um ótimo exemplo. Exatamente na parte que foi o que a gente comentou, que envolve os cristãos. Olha o seguinte. Isso aqui foi uma postagem do Facebook. A pessoa postou aquele meme do He-Man falando o seguinte, ó, predestinação é bíblico. Confiram em suas bíblias. Só tem isso. O Facebook colocou, né? Acesse o site da Justiça Eleitoral para encontrar informações oficiais sobre agora, né? O pleito 2022. Gente, o que é que isso tem a ver com o que tem abaixo? O que é que tem a ver? Aí pensa o seguinte. Se uma fala bestinha, que não tem nada a ver com o pleito 2022 de outubro, que vai decidir o próximo presidente do Brasil, deputados, senadores, governadores, já colocaram isso daí. Imagine quando alguém colocar algum versículo da Bíblia um pouquinho mais tenso. Você já pensou você colocar e você ter sua conta banida por discurso de ódio? Porque quem se autorregulamenta é a rede social. A rede social ela cria suas próprias regras para falar o que pode e o que não pode. Ainda que você possa postar, ela vai colocar o link abaixo. Confira aqui a verdade. Confira a verdade. Quem que diz a verdade? É ela. Por quê? Porque ela se autorregulamenta. Autorregulamentação das mídias sociais, por parte das próprias empresas. Estão entendendo o que é autorregulamentação? Tá aí, um grande exemplo. Na prática, que envolve exatamente o cristianismo. O Arthur fala, ó, isso que o pele das fake news não foi aprovado ainda. Imagina quando for aprovado. Os sinais da escalada repressiva contra o indivíduo está aí. E os cristãos estão sendo lenientes com a usurpação da nossa liberdade. Olha a quantidade de problemas que temos que lidar. Outro problema da PL 2630, questão da educação, porque vai ter que ensinar, né, para crianças, adolescentes e jovens. Jovens é até quantos anos? A gente está falando de universidade? Porque a 3144, que é de onde deriva esse texto, falava que iria ter que ensinar sobre desinformação em todos os níveis de ensino. Eu acho que para não deixar claro que é sem tudo, eles colocaram a palavra jovens, né, que é para enganar. Para enganar. Aí você vê. Nas próximas semanas, mesmo possivelmente, mas vejam só. Na verdade, já tem uma data, início de maio. Início de maio, a Câmara dos Deputados deve votar o homeschooling. O Arthur diz, ó, essa é uma das votações mais importantes para tentar manter um fio da influência da família na educação dos filhos e que pode salvar o país. Ainda que você não queira ensinar seus filhos em casa, o simples fato disso ser possível, isso aqui acaba colocando alguns freios na educação normal, tradicional. Acaba colocando alguns freios, porque fala, ó, se vocês escancararem demais, eu tiro meu filho daí. Eu tiro meu filho. Tem 30 alunos nessa sala. Eu vou procurar 10 pais, a gente vai contratar um professor para 10 alunos, ainda vai ser muito mais exclusivo, vai ser mais barato. Se vocês cruzarem a linha, a gente vai tirar o filho da escola. Se você não tem essa possibilidade, a escola pinta e borda. Beleza, então tira daqui e bota outra escola.
Ainda mais no mundo que você tá vendo, né? As grandes franquias comprando tudo. A gente tá caminhando para um mundo de grandes monopólios. Olha como isso tem ligação com a PL 2630. E aí? Isso aqui é um problema grave, hein? Também não dá para ver. Olha a quantidade de problemas que temos no Brasil. Semipresidencialismo, tantas outras coisas. E dito isso tudo, eu tô meio tenso, né? Meio nervoso. O nariz começa a coçar. Questão de ontem, né? Acho que tá todo mundo bem triste. Não tem como estar diferente, né? Para quem acompanha o que vem acontecendo desde o início. Quero mostrar primeiro 2 posts, 2 comentários. E depois eu fiz só aquela listinha, né? Que normalmente eu faço. Eu mesmo escrevo algumas coisas, alguns pontos, alguns tópicos. E a gente vai analisando. Vem com o coração aberto. Vem com o coração aberto. Esquece até então tudo que você viu até então. Respira. Sei que você tá muito chateado. Nervos à flor da pele. Mas vamos botar a bola no chão. Vamos botar a bola no chão. Depois você se irrita de novo. Me dá 10 minutos. Sabe? Antes de você ficar com muita raiva de mim ou não. Mas como eu começar aqui, né? Eu tô aqui falando para pessoas já tem algum tempo. Faz 3 anos. Eu achei... Eu, às vezes eu acho que tem bem mais, mas é pouco tempo, né? Mas, sei lá, eu falo tanto, um vídeo todo santo dia que parece, às vezes é muito tempo, né? Hoje é o vídeo 910. 910 vídeos todo santo dia, a gente não para nem feriado, domingo a domingo. E nesse tempo, falando por mim, a primeira grande crise, assim, que eu acompanhei narrando os fatos, tentando comentar o que estava acontecendo, eu acho que foi ali entre maio e junho de 2020. Aqueles eventos, reunião ministerial, saída do Moro, blá blá. Foi um período tenso. Eu mesmo fiquei, naquele momento, teve um período ali no final de maio, que tava muito tensa a situação, que até queriam pegar o celular de Bolsonaro, você deve lembrar. Cara, eu achei que ali ia cair. Falei, meu Deus, tá, ali chega a bater um medo. Bateu um medo naquele momento. E talvez por falta de maturidade, qualquer coisa. Até na época, nossa, eu sentei a piaba em tanta gente, até no General Heleno sentei a piaba, sentei com vontade, nunca apaguei, deixei lá, erros do passado, ficar lá lembrado. E conforme o tempo vai passando, eu falo pra vocês, eu acho que é importante, principalmente as pessoas públicas, elas irem amadurecendo. Eu comecei a entender que, conforme o meu microfone aumentava, não de tamanho, né, mas de alcance, as responsabilidades também aumentavam. E a gente mais uma vez teve uma grande situação no Brasil, um grande evento. E mais uma vez as mesmas coisas aconteceram, e às vezes pelas mesmas pessoas, né? Não vou chamar de emocionado nem nada, porque é uma situação muito triste, mas sinto que todo mundo às vezes fala com, sabe, de impulso, e às vezes, cara, você não é o tio do Zap. Você não é, cara. Você não é. Eu sei que vocês querem até botar pra fora o que o tio do Zap tá pensando, a tia do Zap tá pensando, mas você não é. Você não é. Eu tento. Posso errar no futuro? Diversas vezes posso errar. Mas eu tento. Eu já vi muita gente tacando pedra no governo. Não é pra tacar pedra no governo? Você é tia do Zap, você é um cidadão comum brasileiro, cara, vai na fé. Mas acho assim, principalmente as pessoas com um perfil um pouco maior tem que ter um pouco de responsabilidade nesse momento e botar a bola no chão. Agora de manhã, tava aqui quase fechando o vídeo, 5h30 da manhã, o André Porciúncula postou o seguinte, ó. Vi no governo e ele trabalhou lá. O quanto o presidente Bolsonaro dedica a sua vida por esse país. Tenho respeito e admiração por ele. Não irei colocar culpa em quem não tem. Não irei engrossar o couro que cobra dele a solução mágica de todos os problemas do país. Talvez você possa discordar do André. Não sou o dono da razão. Também não acho que o André é o dono da verdade de jeito nenhum. A galera criticou uma situação, a gente vai falar sobre ela, um dos votos. E eu acho que a Elisa, em 3 linhas, ela resume uma ideia que pra mim, na minha cabeça às vezes é bem clara, que é o seguinte, ó. Quem exige que Bolsonaro mande no voto dos ministros que ele indicou, não pode, por exemplo, reclamar do voto dos ministros que são a favor do Lula. É a mesma coisa. Né? É o que a gente diz. Quantas vezes eu falei, gente, eu defendo a justiça para todos, até pro Lula, porque no dia que chegar pra gente eu tenho que ter, sabe, o direito de falar, cara, eu defendi a justiça pra você. Eu não vou ser hipócrita agora, com você pode tudo, comigo não pode nada. Não, não é assim. Justiça. Que aí não tem erro. E às vezes parece que aquele ativismo judicial do bem, sabe como é? Não, contra mim não pode, mas a favor de mim pode. Enfim.
E aí eu tracei aqui alguns tópicos da minha cabeça. Não sou um dono da verdade, não sou uma pessoa com uma vasta experiência de vida, nem uma vasta experiência política também, muito menos, e essa acho que é a menor de toda, experiência do judiciário. Eu não sou jurista, não sou um bacharel do direito. Mas eu botei alguns tópicos que eu fico assim olhando e acompanhando assim diariamente. Eu sei que todo mundo às vezes olha notícia, mas como eu tô aqui, né, são horas e horas por dia, então às vezes eu acabo vendo algumas coisinhas que passam, nem tudo que eu vejo eu trago em vídeo, é normal, assim como vocês veem muito mais coisa do que apenas um vídeo. Eu coloquei aqui expectativa versus realidade. Eu acho que isso é um problema que ainda tá dentro da direita, que tá dentro da direita há muito tempo. E é o seguinte, e eu até já coloco o próximo aqui, que é papéis e poderes. Eu acho que a direita às vezes ela coloca um objetivo, mas ela não tenta enxergar esse objetivo dentro da realidade. Ela quer tomar uma ação que não necessariamente vai levar naquele objetivo. Ela acredita que a ação dela vai dar objetivo. Não é porque você acredita no que você vai fazer que vai chegar naquele local. Aí eu coloquei assim papéis e poderes, que é o seguinte. Eu tô vendo desde janeiro de 2019, a direita brasileira, ela... vamos bater duro, tem que falar mesmo, tem que expor as verdades, blá blá blá, tititi. Quantas vezes até me chamaram de covarde. Você é covarde. Eu falei, gente, calma. A gente só tá perdendo assim. A gente só está perdendo assim. Já falei isso várias vezes, hein? Só tá perdendo. No grito. O grito, eu não acho que ele tem um poder, o grito. Porque pensa o seguinte, quantos deputados, até pela 2630, o deputado que o mandato acaba daqui a 4 anos, ele quer ser reeleito, às vezes não tá nem aí pra opinião do povo nas redes sociais. O grito é importante, ele tem assim um certo poder, às vezes tem. Às vezes tem. A gente consegue pautar a imprensa, a gente consegue ajudar nessa criação do imaginário popular, a gente consegue trazer voto. Porque o deputado ele tem um pouco mais de poder do que a gente. Só que o deputado no poder legislativo, o poder dele é o poder da maioria. Sozinho ele não tem voto, sozinho ele não tem poder, o poder dele depende da maioria. O deputado ele precisa de outros para tomar decisões. Assim como o deputado, o senador também. O presidente da República, ele já tem o poder da caneta. Ele já consegue dar uma canetada. Mas a caneta dele é limitada. Porque temos 3 poderes. A caneta do judiciário é outra caneta. E aí, às vezes eu olho o seguinte, que tá tentando chegar em um objetivo, que eu acho que às vezes o objetivo, às vezes é certo, às vezes não sei, não vou entrar no mérito do objetivo, mas será que esse caminho que está sendo abraçado já tem 3 anos, que está dando errado assim, de uma forma recorrente? Será que esse é o caminho? Vamos gritar, sabe? Era esse o local? Que aí eu te coloco, né? Efetividade versus coragem. Você é covarde, não sei o quê. Tá se apequenando, temos que falar, temos que expor. Gente, a efetividade, para mim, vamos dar exemplo prático, tá na caneta de Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ele vai lá, ele tem o poder de escolher o PGR. Ele vai lá, ele escolhe Augusto Aras. O Augusto Aras vai lá e acaba com força-tarefa, que é um organismo que você não sabe onde começa, onde termina, quanto vai gastar, o que é que vai fazer, quantas pessoas vai investigar. Eu não preciso nem falar sobre a turminha de lá, né? Da terceira via, que hoje está aí tentando entrar para o poder público. E o Aras vai criar os GAECos. Cria uma hierarquia. Não, irmão, você não vai fazer do jeito que você quiser, não. Tem que passar aqui na hierarquia. 38 mil dados que vocês estavam aqui investigando. Quem deixou? Quem autorizou? Quem são essas pessoas? E não queriam nem divulgar. 350 terabytes. O Ministério Público Federal como todo tem 40. Isso é efetivo. Isso é efetivo. Isso é efetivo. Eu vou até pular um para falar o seguinte, é o caso concreto. 10-1 ou 9-2. Você vê aí, porque teve um voto que ficou no Laicá. No Laicá que ficou bem ruim no final do dia, né? Você sabe o que eu tô falando. Tá mais pra 10-1. Ainda que Bolsonaro tenha errado, ele acertou uma vez. Ou não. A gente comentou recentemente, e eu não tenho memória curta, da pauta verde. A pauta verde, eu acho que os indicados de Bolsonaro, eu acho que eles deram uma tratativa que eu acho que grande parte da direita aprovaria. Dentro da pauta verde. E eu acho que é um assunto importantíssimo. Isso aqui é... O Brasil depende disso daqui. E aí que eu coloquei o seguinte, jabuti não sobe em árvore.
as coisas elas não só acontecem. Existe, né, uma escada, existe uma, sabe, um início, um meio, um fim, tem um processo. Como é que as coisas chegaram nesse ponto? Como é que começa? Aí ele já tentou entender como é que a gente chegou aqui nesse ponto. De onde é que veio? Quer ver um exemplo simples? As pessoas, eu vejo muita gente que não vê importância para o problema da CPMI das fake news, entender aquele processo. Não vê importância. Não consegue entender como a CPMI das fake news tem ligação com outras coisas que depois aconteceram no âmbito jurídico. Até mais amplo, CPI da pandemia. CPI da pandemia, questão de fake news, vem da CPI das fake news. Que vem do disparos em massa. Que começa lá em março, na primeira matéria do radar ideológico, do Fux, José Fux, jornalista do Estadão, que até elogia o Ayan lá na frente. Então, jabuti não sobe em árvore. Como é que a gente chegou até aqui? Então o pessoal tá tentando entender. Eu coloquei mais uma vez a reação do debate público. Não só o que eu falei da galera que acho que passa às vezes do ponto. E aí eu falo agora pra tia e o tio do Zap. Eu acho que todo mundo tem o direito de reclamar. Mas xingar ajuda? Xingar ajuda ou reforça? Xingar ajuda ou reforça? Aí vem gente que fala, mas isso aí a gente vai escancarar. Estamos escancarando. Será mesmo? Eu vim entender o que era o regime militar depois de velho. Porque quem conta a história, na maior parte do tempo, são os livros. Quando você dá um Google, na maior parte do tempo que aparece, são sites da grande imprensa. Qual é a história que eles contam? Neste momento, talvez algumas coisas possam até... Algumas narrativas podem estar maiores e menores. Mas e no futuro? Eu posso estar errado. Mas o primeiro projeto, assim, audiovisual, assim, documentário que eu vi sobre regime militar, acho que foi a Operação do Brasil Paralelo. E agora, depois de 2020. Estou errado, posso estar meio impreciso, mas... E aí? A gente conseguiu ver o que a esquerda fez nesse trabalho. Eu estava assistindo... Hoje, nas últimas horas, inclusive um documentário de 1984 que conta sobre a história do Jango. O governo Jango até parece... Eu tava com uma comparação meio ridícula, uma analogia ridícula. É como se fosse um governo Bolsonaro de esquerda. Em qual sentido? Onde a maioria na época era de direita e o cara tentou fazer acontecer. Só que, cara, a maioria lá dos deputados, etc., então o Jango não conseguiu. Ele tomou 1-0. E olha que ele tomou 1-0... Ainda teve que ir a população ir às ruas, junto com o apoio de vários grupos, setores, para falar, não, cara, não vai ter comunismo aqui não. E olha que o Jango tentou. E o que eu tiro de percepção daquele documentário é que, cara, desde a década de 50, a esquerda no Brasil já estava fazendo 1001 coisas, inclusive com pautas. Quando ele estava lá na época, ele ocupou um cargo de secretaria do Getúlio Vargas, ele dobrou o salário mínimo, do nada. Crise financeira, até de gastos, esquece isso. Então, assim, essas histórias, temos que pensar nesse ponto. Por isso que é tão importante pensar nas ações que estão tomando. E aí que eu digo, né, percepção dos problemas. Olha a quantidade de problemas que nós citamos nas últimas horas. Olha um problema específico, a questão que envolve o SG. Eu destaco esse porque é um tema que eu sequer vejo ele ser debatido. Olha o que a Globo já fez. Já tem cartilha. E nem é debatido. É como se não existisse. Às vezes eu sinto, posso estar enganado, às vezes eu sinto que tem algumas pessoas que falam, você não pode falar do judiciário. A pessoa sequer até grava um vídeo. Assim, no termo de YouTube. Não grava nem vídeo. Só sabe falar do poder judiciário. Será que esse é o único problema que a gente enfrenta? O último eu coloquei discurso aí, eu nem lembrava o que eu queria falar com isso. Mas assim, eu acho que vocês têm a mais pura certeza do que eu desejo pro Brasil. E como eu vejo esse caso como um todo. O que eu peço a vocês nesse momento, tá todo mundo indignado, eu acho assim que é bem óbvio, sabe? O pessoal fica assistindo um vídeo ao longo de todo dia, porque tá indignado, tá triste, tá chateado. E, gente, eu acho que a gente precisa realmente parar e pensar. Bota a bola no chão por um segundo, para e pensa. Vai elevar o tom mais uma vez? Vai todo mundo elevar o tom mais uma vez? Vamos elevar o tom mais uma vez? Será que é assim que a gente vai chegar onde nós queremos realmente chegar? Lembrei o que eu falei, né? Tem gente que às vezes assim, que tem uma causa. Ou qual é a causa? Brasil melhor. Fazer o Brasil crescer, fazer o Brasil progredir. Vai bater 1h10. Já tem gente que às vezes eu sinto que fica no discurso, aquele discurso que às vezes é fácil, aquele discurso acalorante, né, que traz as pessoas, que convence, que dá o que o povo quer ouvir. Eu não tô aqui para falar o povo que eu ouvi, meus vídeos não são
A maior parte do tempo opinativo. Só que eu meio que tô dando minha opinião de alguns temas, né? Discorrendo, quem sabe fazendo análise. Mas na maior parte do tempo eu tenho que trazer informação. Informação. Porque o poder que eu vejo, eu falo pra vocês, que eu acho que os influenciadores têm, o povo tem, é converter votos. É moldar o imaginário. É fazer o que a esquerda tá tentando fazer desde a década de 50. Se a esquerda tá aqui agora, do jeito que tá, é porque eles trabalharam por isso. E muito, e muito, e muito. E muito. Inclusive, o Jango caiu lá atrás. Que achou que ia conseguir na época e não conseguiu. Graças a Deus. Enfim, olha com essa ótica um pouquinho. Tenta trazer essas outras variáveis. Não precisa deixar a sua indignação de lado, mas só pensa na sua reação. E a gente termina por aqui. O vídeo se estendeu demais. 1h10, né? Raríssimo gravar assim por 1h10. Mas é isso. Tinha que deixar pro final, porque você vê, olha a quantidade de coisa que a gente falou. Tenta lembrar que temos outras coisas. Temos outros problemas. E desistir, meu amigo, acho que está completamente fora de cogitação. Fico por aqui, naquela compartilhadinha. Os vídeos de hoje mando lá no Telegram e a gente se vê amanhã. Fui, galera.